vai pros pagodeiros da Baixada Fluminense. Segura aí. Taireta, hoje é Paracambi e a vizinha Japeri. Um dia se chamou Belém, final do trem. E Magé, com a serra lá em Riba, guia de Pacobaíba. Um dia já foi também, tempo do Vitem. Diodoro, também já foi Sapopemba, Nova Iguaçu, Machambomba, Vila Estrela, Gemauá, Piabetá, Xerém, Imbari. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Xerém, Imbari. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Taretá. Fala galera, estamos começando mais um programa. Aí é outra história. E aquela saudade da semana da voz dos meus queridos colaboradores. Vamos escutar agora, por favor, o queridão de São João, queridão mais do que nunca desse município maravilhoso, Anderson Ribas. E aí galera, aqui é o Anderson. E é o seguinte, se tiver que partir, eu irei onde a vida decidir. Mas em meu coração levarei a bandeira de Meriti. Poxa amigo, não sei até que ponto isso é bom. Eu não sei se eu falo que bom ou que pena. Olha só, respeito, hein? Respeito. E ela, a nossa baronesa de Olinda, a nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi gente, tudo bem? Eu só quero mandar aqui um beijo pro meu povo nilopolitano. Pensei que ele ia mandar Lonilópolis. E ele, o cacheado do Cosmorã, esse território que recém-emancipado, que é quase Nova Iguaçu, que é meio Mesquita, meio Nova Iguaçu, Felipe Rabelo. É, aqui, muito bom. O problema é quando a gente vai na Xuxa, né? Que aí tem que falar que tem pichação, tem valão, tem mosquito, tem bandido. E aí depois ficam falando pra passar longe, mas o lugar é ótimo. Eu sou de Mesquita. E ele, o nosso editor, proveniente da capital da Baixada Fluminense, Pedro Costa. E aí gente, aqui é o Pedro Costa, o editor. E o único bairro que se chama Bairro da Luz, que nunca tem luz, é de Nova Iguaçu. E quem vos fala, eu, Mariana de Medeiros, proveniente também da querida capital da Baixada, que não é Duque de Caxias, mas sim Nova Iguaçu, a cidade de perfume, nem tão perfumada assim, que vos... A essência. A essência. Era só essência, não era perfume francês. Então é isso, galera. Hoje o nosso programa é sobre a formação desse território maravilhoso, um lugar onde a gente vive, a Baixada Fluminense. Se você quer saber o que aconteceu até se formar esses territórios aqui, esses municípios onde se localiza a Baixada Fluminense, vem com a gente, porque aí é outra história. O negócio é Rio Sampa, Grande Rio e Beija-Flor. Morreu Tenório. Aí rapaziada, essa é a minha homenagem à Baixada Fluminense. Se liga, mano. Você precisa conhecer minha jurisdição, vá prestando atenção. Lugar que ocupa um pedaço do meu coração, Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico o porquê. Então, galera, como já dito anteriormente, hoje o nosso programa é sobre um assunto que eu particularmente amo estudar, que é a Baixada Fluminense. Mais especificamente, a formação do território dessa região tão querida por nós, lugar onde moramos. E aí, meus colaboradores, tem história na Baixada Fluminense? Tem uma galera aí que acha que não. Não, acabou o podcast. Now the world of Written and directed by Quentin Tarantino. É aquilo, né? Como a Mariana falou, né? Tem gente que insiste em falar que aqui, né, não tem história. Mas as pessoas estão muito erradas, né? Porque o que a gente hoje entende por Baixada Fluminense, né? Que são aí esses municípios que ficam, né, na parte oeste aqui da Baía de Guanabara.
eles são sim dotados de muita história, né? Eles representam partes importantes da história do Rio de Janeiro, né? E eles passam sim por processos históricos, né? Por disputas políticas, questões econômicas, sociais, que acompanham o que está acontecendo no restante do território, né? Nas respectivas épocas. Então, assim, a pessoa falar que não existe história, né, na Baixada Fluminense, ela tá simplesmente se negando a enxergar a realidade, né? Eu falo isso assim com tranquilidade, porque é muito surreal você querer imaginar que um território, né, desse tamanho, né, que para vocês terem noção, né, caso vocês, né, não saibam o que a gente está falando quando a gente fala em Baixada Fluminense, né, hoje em dia o que a gente entende por Baixada Fluminense são os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. Então você olhar para uma área tão grande assim e achar que tudo o que acontece aqui tá totalmente isolado e é totalmente uma realidade à parte do que tá acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro é um devaneio, né? Assim, não tem nem como suavizar, é loucura, é maluquice. Eu acho que todo esse processo que existe em torno da ideia de que não existe história aqui na Baixada Fluminense é mais uma prova de que tudo faz parte de uma elitização, e principalmente uma elitização historiográfica, né? A gente sabe que a Baixada Fluminense, né, estou dizendo principalmente de Nova Iguaçu porque é onde eu conheço, é onde eu nasci, onde fui criado, mas sempre existiu um conceito muito forte de movimento pendular aqui na Baixada Fluminense, né? Antigamente era mais forte, hoje em dia não é tão forte assim, mas ainda é bastante forte. E o que seria esse movimento pendular? Seria basicamente as pessoas que moram aqui na Baixada Fluminense e vão trabalhar lá no centro do Rio de Janeiro. E aí você pensa, para a elite, não é interessante que role uma identificação forte entre essas pessoas, esses proletariados que vivem aqui na Baixada Fluminense e precisam fazer esse movimento pendular todos os dias para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E justamente por essa falta de identificação, as pessoas acabam muito mais estudando o que seria o centro, né? O que seria o principal cabo da economia, da cultura, do Estado, e acabam esquecendo que as coisas que existem aqui são tão importantes quanto qualquer outra coisa que exista lá pro centro do Rio. Concordo tanto com o Pedro quanto com o Anderson. Primeiramente, eu acho que não existe assim um local que não tem história. A história, ela tá em todos os locais. A gente vive falando aqui, que a gente, né, no podcast, que a história ela não é só aquilo que a gente conhece como aquela história elitizada, aquela coisa dos grandes feitos, né, que a gente só estuda na escola. Não, a história ela tá no seu bairro, ela tá na sua família. Então ela tá presente em todos esses momentos. E por que não ela não estaria presente na Baixada Fluminense? A Baixada Fluminense ela é um local que ela tem a sua história própria, né? Ela tem uma formação regional própria e também ela sofre muito da influência da história, por exemplo, do município do Rio de Janeiro. O que acontece ali no município do Rio de Janeiro reflete aqui. A gente vê isso, a gente que mora na Baixada, vemos isso diariamente. Muito difícil alguma coisa que acontece no Rio de Janeiro não refletir aqui. Então, a história do Rio de Janeiro ela também reflete diretamente aqui o que acontece lá. Então, além de a gente ter uma história própria, uma formação regional, uma identidade própria, a gente também ainda sofre também com a formação dos locais que são perto da gente. Então, assim, eu acho que não existe isso de não ter história na Baixada. A Baixada tem muita história, e muita mesmo. Isso que a Giovana falou é extremamente importante. E eu quero até citar uma coisa para deixar também um pouco claro para o pessoal que está ouvindo. A Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Mesquita, todos os municípios que compõem a Baixada Fluminense, eles são considerados hoje parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então é evidente que todas as ações que a gente considera como importantes na história, importantes na política do Rio de Janeiro, na geografia do Rio de Janeiro, elas podem e costumam respingar aqui. O que não significa que quando a gente vai analisar a história dentro da Baixada Fluminense, a gente deva olhar
com uma visão a partir dos acontecimentos que vêm da cidade do Rio de Janeiro. Existem questões que respingam aqui por alguns motivos, mas elas vão respingar a uma maneira que tem que corresponder às dinâmicas próprias da cidade, da região. Então, a gente tem que entender que essa história da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, do que a gente estiver falando dessa região, elas têm dinâmicas próprias, elas têm funcionamentos próprios que são da região, que não correspondem simplesmente a um desdobramento, mas que esse desdobramento ele também influi nessa região. Então, e essa questão dessa preferência, de se estudar lugares ou de se falar, de se dar mais visibilidade a locais, a pessoas que estão mais ligadas talvez à elite ou uma burguesia, uma questão assim ligada realmente ao domínio, ao poder, acaba que perpetua uma visão de Baixada Fluminense que é muito complicada e que ela vem até hoje, né? Quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de notícias sobre Baixada Fluminense, sobre a visão que as pessoas têm quando estão fora desse território, quando não conhecem esse território, de uma visão de um lugar marginalizado, de um lugar sem nada, basicamente, sem cultura, sem identificação, sem educação, sem nada, basicamente. E assim, a gente não tá falando de uma perspectiva muito distante. Se você abre num jornal sensacionalista desses aí da vida, quando você vai falar de Baixada Fluminense, é morte, é bandido, é estupro, é corrupção, é milícia, é não sei o quê. Não que isso não exista, mas isso existe no território brasileiro inteiro. Por que aqui tem que ser identificado apenas com isso, como o lugar da violência? E aí, galera, o que vocês acham? Acho que antes de entrar diretamente nisso, um outro ponto que é legal a gente levantar quando a gente fala dessa questão de estudar essa história da Baixada também, tá muito com a ligação de onde vem e aonde estão os locais que formam as pessoas que vão estudar essas regiões. Então, assim, durante muitos anos no Brasil, o acesso ao ensino superior, o acesso à universidade, era um tanto quanto limitado para as pessoas que não fossem de uma camada social mais alta, vamos dizer assim, financeiramente. E evidentemente que a maioria dessas pessoas não moravam na Baixada Fluminense por diversas questões. Primeiro, pela dificuldade de entrar. Segundo, pela dificuldade de se manter nessas universidades, porque a maioria dessas universidades, quando a gente fala aí, a gente está falando de Zona Sul, Centro, o mais perto, o mais acessível que se tinha aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, era o UERJ, que é Maracanã, Tijuca, né? Então, assim, é um tanto quanto excludente durante muito tempo. E aí, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque nós aqui estudamos na rural no campus de Nova Iguaçu, mas quando você tem a entrada de uma universidade federal nesse espaço também, isso auxilia muito para que se comece a ampliar as pesquisas, não é que não existiam, mas a ampliar a quantidade de pesquisas e manutenção de documentos, várias questões que vão ajudar a desenvolver pesquisas e um pensamento sobre Baixada Fluminense também. Não, é porque é importante falar isso, porque até a construção da historiografia sobre Baixada Fluminense, num primeiro momento, né, não pode se nem chamar de historiografia, na verdade, que está mais ligada à memória, são pessoas que também faziam parte de uma elite aqui, dessa região da Baixada Fluminense, e começam a escrever, né, sobre o que se diria uma história, mas mais ligada à memória, mais ligada a uma afetividade de cada grupo político, eu diria, que são chamados memorialistas. E muitos dos historiadores que estudam a Baixada Fluminense hoje em dia usam desses memorialistas para questionar algumas perspectivas que esses trabalhos trazem, ou para ajudar a construir essa história, né? O historiador faz isso, utiliza de fontes.
Outra coisa importante de falar é que atualmente a gente não tem só a Rural, né, como um polo de pesquisa, como um polo de universitário, né, eu diria, ligada, né, ao governo federal, ao governo estadual. Hoje em dia a gente também tem o IFRJ em Nilópolis. Sim. E temos a FEBEF, que é ligada ao UERJ, que também tem estudos sobre Baixada Fluminense maravilhosos, principalmente estudos ligados à educação. Então é importante ressaltar isso. Fazendo adendo, essa FEBEF, né, que fica em Duque de Caxias, e se eu não estou errada, e também tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha um polo também do IFRJ em Belford Roxo. Mas o daqui de Nilópolis também tem uma pesquisa, assim, sim, o de Nilópolis eu descobri só no ensino médio, pra ter noção, assim, apesar de ser perto da minha casa, mas ele tem uma pesquisa, tem uma questão de uma graduação muito interessante, assim, de Nilópolis. Então, se alguém quiser, né, que for da Baixada, estiver ouvindo a gente, estiver nessa época de fazer vestibular ou não, deem uma olhada nas faculdades e nos campos que a gente tem aqui pela Baixada. Porque a gente foca muito, eu falo isso por mim, né, assim, pelo que até porque eu fiz na época. A gente foca muito, né, o FRJ, o Unirio, não que seja um problema isso, obviamente não. Mas se você tem a opção de fazer o seu curso em um campus aqui da Baixada, você sendo morador da Baixada, olha, é muito bom, sinceramente. O tempo que você ia gastar se deslocando até o Rio de Janeiro, entendeu? Aqui também, o ensino também é muito bom, é de excelência, então. Só essa dica aí, se alguém aí que estiver ouvindo a gente for da época do vestibular, deem uma olhadinha nos campos que a gente tem aqui na Baixada. Uma coisa que a galera às vezes não sabe é que se é difícil entrar numa universidade, se manter lá dentro acho que mais difícil ainda por diversas questões, não só em relação a estudo, mas também a tempo, a questão financeira. Você se manter lá dentro é complicado. E é óbvio que se você gasta um pouco menos de tempo ou de dinheiro para se locomover, isso pode facilitar um pouco a sua vida. E cara, não é por nada não, mas isso aqui é rural e a gente tem acesso a professores, a pesquisa, sabe, experiências que, cara, você tá dentro da Baixada Fluminense e você tem uma universidade federal. Isso é importante valorizar, né? Isso é importante demais pra gente, sabe? A maioria dos trabalhos que a gente vai utilizar aqui no programa de hoje é de uma professora nossa, a Lúcia Silva. Um beijo, Lúcia, se você estiver ouvindo, você é maravilhosa. Saudade das suas aulas. Nossa, que mulher é essa? A aula dessa mulher, a mulher não olha um papel pra falar de historiografia brasileira. Eu nunca vi isso na minha vida. E ela, inclusive, o conceito de Baixada Fluminense que a gente tá utilizando é da Lúcia, porque é importante falar isso também. O conceito de Baixada Fluminense não é um conceito fechado na historiografia até hoje. Então, o que a gente tá usando hoje é o conceito da Lúcia, que ela diz que os municípios, para você falar de Baixada Fluminense, são esses municípios que a gente diria que são mais identificáveis mesmo com essa ideia de Baixada Fluminense. Porque tem outras interpretações que usam outros municípios como Paracambi, Magé, acho que Itaguaí tem interpretações que usam também esses outros municípios como Baixada Fluminense. A Lúcia não usa. Então o conceito que a gente está utilizando aqui hoje é de Lúcia Helena. Beijo, Lúcia. E sobre essa questão dessa visão, né, de violência e tudo mais, é o que a gente sempre diz, né? Não é que aqui não tenha violência. Tem sim violência e os índices de fato são altíssimos. Mas é aquilo, né? A gente tem que entender quais são os interesses por trás da veiculação dessa imagem. Né? Por que só essa imagem de violência e de barbárie, né, praticamente, que é o que você vê quando você abre os jornais, é veiculado sobre aqui? Né? E aí, por que isso acontece? Será que não estão tentando desviar o foco dos problemas de outros lugares que tem aqui, né, no nosso estado? Né? Ou pelo menos aqui nessa região metropolitana do Rio de Janeiro? Né? E outra coisa, se existem esses problemas, por que ao invés de só apontar, ninguém faz nada para resolver? Né? Se o problema tá na violência, cadê o investimento então no maior policiamento? Cadê o investimento em iluminação pública? Né? Cadê o investimento em políticas de segurança, de bem-estar social?
Então, assim, é só ficar falando, né, que a Baixada é perigosa, ficar propondo cordão de isolamento policial ao redor da Baixada Fluminense, como já aconteceu, tem matéria na televisão, né, de gente do governo falando sobre isso. Isso aí é mole, né? Você querer remediar o problema fácil assim é mole. Agora, né, é difícil mesmo você enxergar quais são as intenções, quais os objetivos por trás disso e buscar uma solução, né? Eu acho que esse é o grande X da questão. Também valorizar o que tem de bom, né? Porque tem sim muita coisa boa, né? A Baixada produz em sentido acadêmico, né? Produz cultura, produz renda, né? Gera renda. Nós temos fábricas, né, localizadas aqui, temos de tudo. Mas se só olham pro negativo, né, alguma coisa tem aí. Você tem clubes de futebol, você tem clubes de vôlei, você tem diversas escolas de samba, você tem diversas questões que são importantes no aspecto social, cultural, como o Anderson estava falando, que poucos são lembrados, poucos são exaltados, e se constrói mesmo, é uma questão de construção de uma ideia de um local que é apenas um local de violência, né? Que é um local que não produz nada, que não tem mais nada além de violência. Beleza, então, mas aí a gente já falou aqui sobre vários pontos positivos, várias injustiças que acontecem aqui com a nossa querida e amada Baixada Fluminense. Mas e sobre história? História de fato, né? Pelo menos falando de história escrita, obviamente, porque a gente sabe que a Baixada Fluminense não era um grande terreno descampado, né? Que só tinha, sei lá, Cutia e Tamanduá. Mentira, não sei se tinha Tamanduá aqui. Mas a gente sabe que existiam povos indígenas aqui. Tinha Tatu-Bola tinha bastante. Exatamente. Ainda tem até hoje em Santa Rita. Se você for lá, você acha tatuzinho. Beijo pro Miguel. Mas... Entendeu a referência. Exatamente. Mas é aquilo, a gente sabe que existiam, né, povos indígenas aqui. Né? Se eu não me engano, existem aí, né, traços de presença humana, né, por assim dizer, que datam aí de, tipo, mais de 1000 anos atrás. Então, assim, tem que falar sobre a história, então, pelo menos sobre a história escrita. O que a gente já tem, né, hoje em dia, levantado aí, organizado sobre essa história do território que hoje em dia nós temos como Baixada Fluminense? Então, quando a gente está falando da formação desse território da Baixada Fluminense, é importante a gente pensar que, em um primeiro momento na construção, né, dessa história, essa formação vai estar ligada à formação da cidade do Rio de Janeiro. Disso que a gente chama hoje em dia de região metropolitana. Então, anteriormente, a Baixada Fluminense não era chamada de Baixada Fluminense, era chamada de Recôncavo da Guanabara. Por quê? As terras que correspondiam, essas terras correspondiam entre a cidade do Rio e a Serra do Mar, eram chamadas de Recôncavo da Guanabara. Então são locais, além do que a gente entende de Baixada Fluminense, que vão ser chamados de Recôncavo da Guanabara, porque são banhados, né, por essa água da Baía de Guanabara. A criação, né, desse território da Baixada Fluminense vai estar diretamente ligada à criação do município de Iguaçu em 1833. Mas anteriormente a gente já tem ocupações nesse território, principalmente a partir da primeira freguesia, que é a freguesia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1569. Mas anteriormente à criação desse município de Iguaçu, a gente já tem ocupações que a gente vai chamar de freguesias. E a primeira freguesia do Rio de Janeiro é a freguesia de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que é datada de 1569. A partir da formação dessa freguesia, a gente vai ter a formação de outras freguesias, que vai vir mais para o interior do que a gente chama no estado do Rio de Janeiro. E o que é uma freguesia? A freguesia, ela vai estar diretamente relacionada à Igreja Católica. Freguesia seria basicamente o que a gente entende como paróquia hoje em dia, ou seja, que é uma divisão do que a gente chama de diocese, que é uma região maior onde essa igreja vai estar abarcando, onde ela vai estar deliberando. Só que nesse momento que a gente está falando, na colônia, a Igreja Católica ela ainda tem uma atuação muito importante frente à coroa portuguesa
Então, essa atuação desse bispado, ou seja, esse bispo, vai ser importante nessas freguesias. Então, a cada paróquia, em cada local, aqui nessa região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma freguesia. Aqui em Iguaçu, a gente vai ter freguesias como Santo Antônio de Jacutinga, a freguesia de Nossa Senhora da Piedade, a freguesia do Pilar. Várias freguesias vão estar já formando, ou seja, formando ocupações. A gente já vai ter algumas estruturas, né, populacionais, não vão ser grandes, porque uma paróquia não abarca, né, um número grande de pessoas, ainda mais num contexto colonial. Essas freguesias vão ser importantes, né, para a formação desse município de Iguaçu. E o município de Iguaçu vai ser basicamente os locais que a gente entende como Baixada Fluminense hoje em dia, só que vão acontecer vários processos depois da criação desse município até a gente chegar aos territórios que a gente entende como Baixada Fluminense. Um outro aspecto, né, muito importante sobre essa divisão, né, sobre essa formação territorial, né, aqui da Baixada, é que muito dessa concentração de pessoas que a Mariana citou, ela se dá pela presença, né, dos rios, porque a Baixada Fluminense, né, o território que nós hoje entendemos como Baixada Fluminense, é uma região que sempre foi cortada por muitos rios. E, né, durante o período colonial e também em uma certa fase do período imperial, a maior parte da movimentação, né, de mercadorias, do escoamento de mercadorias, né, que iam para a cidade do Rio de Janeiro, tanto para serem consumidas lá quanto para serem exportadas, elas eram movimentadas por meio desses rios, né, e ao longo do curso desses rios você tinha, né, ali portos, né, por onde as grandes fazendas, né, e as propriedades de terra, os locais onde se concentrava a produção local, iam escoando essas mercadorias e também recebiam, né, quando era o caso, né, recebiam tanto pessoas quanto mercadorias, né, e esse quadro ele vai mudar um pouco só quando são implementadas as primeiras linhas férreas na localidade, né, mas aí já é um pouco mais lá para frente, né, mas é muito importante a gente salientar a importância dos rios, né, para a formação histórica desse território. Uma curiosidade aí para vocês: muitos estudiosos da arquitetura urbanística, né, para esse lado mais voltado em geral, dizem que não só aqui na Baixada, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, o melhor sistema de transporte possível seria o sistema de barcas, de navios, de barcos, pela grande quantidade de rios que existem aqui no Brasil. Só que nossos governantes, nossos grandíssimos governantes, olharam para isso e falaram: quer saber? Vou tacar cimento em cima dessa merda e vamos fazer estrada. E hoje em dia, nosso principal sistema de transporte é rodoviário e não aquífero. Só que a questão é a seguinte também, né? Hoje em dia seria um pouco complicado, assim, é uma coisa que realmente a gente vê, né, no início do século passado, talvez. Hoje em dia, pensar em um transporte assim, ainda mais com a poluição que a gente tem, que a gente nem vê o Rio direito, né? Teria que ser algo pensado desde os primórdios de planejamento. Eu acho, aqui na Baixada, pelo menos, é algo que eu percebo muito, é que às vezes a gente vê, tipo, uma placa, Rio, sei lá, Rio Sarapuí, não sei nem se tem aqui, mas aí quando tu vai ver, na verdade é um córrego. Já foi um rio, já teve seus momentos de glória. Hoje em dia, coitado, tá só ali na derrota, no córrego. Obviamente não é por causa muito da poluição, de toda uma questão, né, ambiental aí no caso. Mas seria realmente, olhando, né, toda essa distribuição hídrica que você tinha por aqui, seria muito interessante se fosse feito um transporte assim. Mas enfim, não rolou. Só para exemplificar um pouco mais o que eu falei, como eu falei aqui, existiam muitas fazendas, né, que era onde se concentrava grande parte da produção aqui no Rio de Janeiro, principalmente durante o período imperial. E aqui, né, no território que hoje a gente entende por São João de Meriti, a gente tem aqui a influência de dois grandes rios, que é o próprio rio Meriti, né, que dá nome ao município hoje em dia, e também é o rio Sarapuí, né, e eles eram as principais vias de transporte das mercadorias que eram produzidas, né, aqui na região. E só para vocês terem noção, né, ao longo das margens desses rios tinham cerca de uns 14 portos,
né? E aí uma grande rede, né, de serviço aí de canoagem que transportava tanto mercadoria quanto pessoas, né? E nessa época, para vocês, né, também terem uma noção, né, a região aqui produzia milho, mandioca, feijão e açúcar. E como eu falei anteriormente, né, os rios eram utilizados para levar essas mercadorias pro Rio de Janeiro, né, para os portos, para eles serem comercializados ali, né, na região central do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, também para serem exportados, né, porque eles também saíam daqui de barco, só que pelo mar, né, obviamente. Inclusive, essa questão dos portos, ela é importante, né, na formação desse território, porque em 1846 vai se criar o município de Estrela, né, que é o que a gente entende ali como uma porção de terra do que seria Magé hoje em dia. Inclusive é por isso que alguns historiadores, né, geógrafos, entendem que Magé também faz parte da Baixada Fluminense. E aí inicia essa divisão desse território do que a gente chama de Iguaçu. E a partir daí a gente vai começar a enxergar várias mudanças, né, nessa estrutura territorial. Essa dinâmica, né, dos rios, desse escoamento da produção a partir dos rios, ela vai mudar principalmente a partir da inauguração da Central do Brasil, né, do que era chamado na época de Estrada de Ferro Pedro II. Ela vai sair do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e ela vai até o Vale do Paraíba, nesse contexto, né, não mais até hoje, infelizmente, mas nesse contexto ela vai até o Vale do Paraíba, principalmente pela produção de café, né? E aí a gente vai ter uma mudança nessa estrutura, né, dessa importância dos rios aqui no território da Baixada. Inclusive, posteriormente, o município de Estrela volta a fazer parte de Iguaçu. E em 1858, com a inauguração da Estrada de Ferro, Nova Iguaçu, que a gente entende como Nova Iguaçu por algum tempo, né? Vocês vão ver que esse território vai mudar. Nova Iguaçu vai passar a se chamar Machambomba, exatamente por essas locomotivas que iam passageiros ou mercadorias até o centro do Rio ou até o Vale do Paraíba. Inclusive a palavra machambomba vem do termo em inglês machine pump. Olha aí, ó. Tô falando sério. Aí daí veio machambomba. Um aspecto também que vale a pena a gente destacar, né, sobre a história aqui da Baixada é que era a questão das estradas reais, né, que uma das estradas reais, que, né, na verdade era a estrada real do comércio, né, ela passa, né, pela região aqui que nós entendemos hoje como Baixada Fluminense. E essa estrada, né, que como o nome mesmo já sugere, é uma estrada muito importante no quesito comercial, né, que para a economia do Brasil na época, ela vai passar, né, pela região, como eu falei, ela vai ser crucial na fundação do município de Iguaçu, né, em 1833. E para quem não está muito por dentro do que eu estou falando, essas estradas reais elas eram utilizadas principalmente para você escoar o ouro e outros minérios que eram extraídos da cidade, principalmente de Ouro Preto, né, que hoje em dia é localizado em Minas Gerais, né, no que a gente entende por Minas Gerais. E aí essas estradas elas vinham de Ouro Preto, e aí a estrada que é conhecida como o Caminho Velho, né, ela vai descendo, ela vem de Ouro Preto, desce um pouquinho pelo mapa, passa por São João del Rei e vai terminar em Paraty, né? E aí a gente tem a estrada real do Caminho do Comércio, que também vem de Ouro Preto, passa por São João del Rei, e daí ela já vem de São João del Rei para o Rio de Janeiro de fato, né, na região ali, justamente nessa porção oeste da Baía de Guanabara, que é onde se localiza, né, o município de Iguaçu e posteriormente a Baixada Fluminense. E a gente também tem o Caminho Novo, né, o Caminho Novo do Ouro, que também vai descer e vai se encontrar com a estrada do Caminho do Comércio em um determinado ponto, né? Então você vê que o processo de você escoar esse ouro, né, que era a principal riqueza mineral que era extraída aqui do Brasil, ele também passa por aqui, né, pela Baixada Fluminense, e isso aí foi um fator importantíssimo para a criação do município de Iguaçu. Bom, para quem é conhecedor da Baixada ou para quem é conhecedor do Rio de Janeiro em si, e se você não é, não tem problema, entendeu?
Só você dar uma procuradinha que você vai ver. A gente tem muitos ramais, né, obviamente, de trem aqui na região metropolitana. E um deles, conhecidíssimo, é o Japeri, que literalmente liga o centro do Rio de Janeiro, né, lá da central do Brasil, até o município de Japeri, na verdade até Paracambi, né? Até Paracambi, mas vou colocar aqui, né, o nome dele é Japeri. E esse ramal esse ramal, né, que é utilizado até hoje, ele é baseado nessa estrada de ferro de Dom Pedro II, né, esse nome de estrada de ferro Dom Pedro II, que era muito maior, né, a Mari falou que ela ia até o Vale do Paraíba e tal, mas hoje em dia a gente utiliza só esse pedaço que vai até Paracambi. E aí, se você der uma olhadinha e perceber, aqui até para a Baixada, você vai ver que algumas dessas estações, elas são bem antigas. A própria estação de Nilópolis, ela tem uma estrutura ainda que é antiga. A estação de Auschwitz, que até, se não me engano, queimou esse ano um pedaço dela, ela também possui essa estrutura histórica bem antiga. Então, partes dessa antiga, né, estrada de ferro, que hoje em dia é utilizada só apenas para transporte de pessoas, mas, né, no século XIX também era transporte de cargas, a gente vai ver hoje em dia também essas estruturas ainda. Então, eu acho bem legal de observar isso, essas estações antigas. Obviamente não estão preservadas do jeito que elas deveriam estar, mas se você costuma pegar o trem aqui na Baixada, o nosso famoso Japeri, um dia, se for possível, dê uma olhadinha nas estações que você vai ver, assim, a historiazinha ali nas estações também. E aí, galera, já na República, em 1916, que a gente entendia como Machamboma, não vai mais ter esse nome. E aí sim vai se chamar Nova Iguaçu. Não com a mesma noção de territorialidade que a gente tem sobre Nova Iguaçu hoje em dia, porque como veremos daqui a pouquinho, algumas emancipações acontecerão, mas aí sim será o que entendemos, né, o nome como é até hoje, Nova Iguaçu. Mais ou menos a partir dos anos de 1930 até aproximadamente o começo dos anos de 1940, a base econômica daqui de Nova Iguaçu era feita a partir da citricultura, né? Para quem não sabe, citricultura é basicamente a produção e distribuição de laranja. Não é do meu conhecimento se citricultura também envolve limão ou outras frutas cítricas, assim, nesse sentido, mas eu acho que é só laranja. Mas enfim, galera. Essa produção agrícola, ela começou aqui, principalmente porque os produtores locais eles queriam fazer uma cultura permanente e que fosse relativamente de pouca utilização de mão de obra. Assim, eles conseguiam buscar valorizar os terrenos presentes e começou a plantação de laranjas aqui em Nova Iguaçu. A prefeitura da época ela acabou inclusive por ajudar muitos produtores locais. Ela construiu muitas das obras que a gente tem e são utilizadas até hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro. São elas obras de saneamento, das drenagens de pântano, porque aqui em Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro inteiro a gente tem um ambiente de pântano, tá, galera? Só que muita coisa foi aterrada, muita coisa foi destruída nesse processo de urbanização. E também foi criada uma facilidade maior de transporte. Várias rodovias foram construídas na época, principalmente porque a Baixada Fluminense e Nova Iguaçu tinha uma localidade específica que ficava entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que eram os principais locais ali de escoamento de laranja do Brasil na época. Essa produção de laranja ela também foi uma das grandes responsáveis por uma explosão de imigrantes que aconteceu aqui na região. Só que aconteceu também, logo depois na época, a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial, muitas exportações de laranja acabaram por sendo cessadas, justamente porque essa produção saía daqui, ia para os portos do Rio de Janeiro e saíam do Rio de Janeiro para outros países. Só que com a Segunda Guerra Mundial as coisas ficaram impossibilitadas de sair os carregamentos de laranja daqui para ir para outros países. Então, além disso, também a gente teve uma crise de combustível, que acabou afetando muito ali a questão dos frigoríficos que preservavam as laranjas, e muitas laranjas apodreceram. E um outro fator disso também é que ainda teve uma praga, que foi de uma mosca do Mediterrâneo, aparentemente, que acabou de vez com a produção das laranjas. Então, esses três fatores foram os principais que fizeram com que a produção de laranja aqui de Nova Iguaçu fosse interrompida, né? Os poucos citricultores que sobreviveram a toda essa crise, eles mais tarde ainda sofreram nas mãos do governo federal, porque o governo acabou proibindo a exportação de laranja, porque o produto estava em falta aqui no país, né? Então esse processo de citricultura acabou e
Coincidentemente, ele acabou junto com outro processo que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que era exatamente o de urbanização e de industrialização do Brasil. Com o passar dos anos 40 e 50, esse processo de industrialização ele acabou ultrapassando os limites da capital, justamente porque nessa época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Esse crescimento industrial da nossa região acabou por atrair uma outra leva muito grande de migrantes para cá, para a Baixada Fluminense. E isso também aconteceu muito por conta da modernização do Rio de Janeiro, que acabou tirando muita gente de lá, muita gente pobre que morava ali no Rio de Janeiro, acabou sendo despejada e tinha que arranjar algum lugar para se fixar. Então muitos deles vieram aqui para a Baixada Fluminense. Um outro fator que contribuiu muito para a escolha dessas pessoas a virem para a Baixada Fluminense, além dessa aparente industrialização que estava começando a acontecer por aqui, foram as ferrovias, que elas nessa época estavam começando a ser eletrificadas e elas vinham desde aqui até o centro da cidade do Rio de Janeiro. É uma coisa muito interessante que eu disse, inclusive, lá no início do podcast, sobre o movimento pendular, ele já acontecia nessa época. Então, muita gente saíam daqui, especificamente de Nova Iguaçu, iam para o centro do Rio de Janeiro, e esse fator do trem acabou sendo muito interessante para que elas se fixassem aqui e acabasse sendo mais fácil de se deslocar para lá, né? Nova Iguaçu, então, ele acabou saindo um pouco na frente de outros municípios nesse processo de organização, principalmente porque ele acabou estruturando uma rede própria de comércio e de serviços, enquanto as outras regiões acabavam por se restringir muito às cidades dormitórios, né? Conforme o Pedro estava falando dessa questão da silvicultura, você tem um crescimento, né, da cidade, tem diversos estudos que vão falar sobre alguns pontos populacionais que vão ter dentro dessas regiões aqui no município na época de Nova Iguaçu. E com isso, você vai ter também uma questão de um território extremamente grande, com já uma população um pouco maior e uma certa dificuldade de se administrar todo esse território, até por uma questão de aparato que se tinha daquele governo nesse momento. Com isso se juntam várias questões, como por exemplo questões de identificação de cada local. Como a gente falou, Nova Iguaçu é formado, né, da sua origem, a Baixada Fluminense, ela é formada através de diversas freguesias. Essas freguesias, elas acabam se formando e tendo identificações diferentes dependendo da localidade. Então, com isso, na década de 40 começa a aparecer, surgir esses movimentos que vão levar às emancipações de algumas regiões que vão se tornar cidades. O primeiro caso... que vão se tornar municípios. O primeiro caso é o caso do município de Duque de Caxias, em 1943, que é o caso do município com a maior extensão territorial comparado aos outros que vão se emancipar de Iguaçu. Após 43 e 47, São João de Meriti e Nilópolis, ambos inclusive na mesma data, eles vão se emancipar também de Nova Iguaçu. E aí tem uma questão, por exemplo, com São João de Meriti, algumas problemáticas em relação... primeiro eles passam a ser parte de Duque de Caxias, depois eles conseguem realmente sua emancipação. Nilópolis tem uma questão também que envolve a perda de alguns territórios, né? Então, nessa década você começa a ter uma fragmentação desse território, que era aquele grande município, né, que se formou como Nova Iguaçu. E você vai tendo essa fragmentação, primeiro com Caxias, São João de Meriti e Nilópolis. Bom, seguindo esse contexto, né, de emancipações aqui na Baixada, a gente já falou de Nilópolis e de São João, que os dois foram emancipados no mesmo dia, foi 21 de agosto de 47. E aí, mais para a década de 90, em outro contexto histórico totalmente diferente, a gente vai ter as emancipações de Belford Roxo, Japeri, Queimados e de Mesquita. Primeiro vai vir de Belford Roxo, que é em 1990. Logo depois a gente vai ter as emancipações de Japeri e de Queimados, que também são grandes municípios aqui da Baixada. Elas vão ocorrer em 1991.
assim, algumas diferenças às vezes, se você for ver alguns documentos, aparentemente queimados também pode aparecer em 90 e outros em 91. Então depende muito da questão da assinatura ou da historiografia que a pessoa vai utilizar, da fonte, né? Mas é nesse contexto de 90 e 91. E por último, né, de todos, o município assim, mais novinho ali, o recém-nascido aqui, é Mesquita, que vai ser emancipado só em 99. Que é aqui também entre Nilópolis e entre Nova Iguaçu, que é um municípiozinho também, acho que um dos menores. Então, o menor de todos, né, é Nilópolis, que ele tem 10 quilômetros de extensão, mas também, se eu não me engano, é um dos municípios de maior densidade demográfica do país, se não o de maior densidade demográfica do país. Tem muita gente que vive aqui nesse lugar, eu falo com tranquilidade, tem muita gente que vive aqui. Então, bom, é basicamente isso. Só a família Beija-Flor já ocupou. Não só a Beija-Flor acabou. Todo ali. É muita gente. É um lugar pequenininho, mas, nossa, é bastante gente. E, bom, aí com Mesquita, em 99, a gente acaba esse processo. Acaba não, né? Pelo menos foi o último que a gente teve de processo de emancipação aqui na Baixada. A gente espera que tenha acabado. Vai que, né? O centro querer se emancipar, talvez. Vai que parece uma Olinda aí. Virar. Olha, não sabemos. Segundo o IBGE de 2019, em segundo lugar, densidade demográfica, é São João de Meriti. É Taboão da Serra, São João de Meriti. Diadema, aí Nilópolis vem em oitavo. Tá em oitavo agora, Giovana. Não São João de Meriti são 13.545 habitantes. Então São João passou Nilópolis. São João passou Nilópolis. Que eu lembro. Piso e saio correndo. Porque da última vez que eu tinha visto era Nilópolis. Cara, eu acho que São João é uma das cidades com a maior densidade demográfica da América Latina, se não me engano, acho que Formigueiro das a quarta Américas. maior da América. Formigueiro das Américas. Meu Deus. É muita gente num lugarzinho só, gente. Dá não. Galera, então é isso aí. Essa questão das emancipações dá um pano pra manga. Se você quiser que a gente faça um programa apenas sobre as emancipações na Baixada Fluminense, tem muita questão histórica e social aí envolvida nessas emancipações, diga aí nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais que o faremos. Muito obrigada por ter nos escutado até aqui. E agora é aquele momento maravilhoso das indicações do Menino Pedro. Séries, filmes, livros, textos, tudo de melhor pra você entender o que a gente falou hoje. Então, galera, primeiramente para vocês nós temos o artigo da Lúcia Silva, que foi um dos principais artigos que nós usamos para fazer esse podcast. O nome do artigo é Baixada Fluminense como vazio demográfico? População e território no antigo município de Iguaçu, 1890-1910. Segundamente, de Recôncavo da Guanabara à Baixada Fluminense, leituras de um território pela história, também da Lucilena Pereira da Silva. Terceiramente, olha só, nem sei se isso existe, mas eu vou continuar falando. Das terras de Mutambó ao município de Mesquita, memórias da emancipação nas vozes da cidade, de Maria Fátima de Souza Silva. Quarteiramente, de Machambomba a Nova Iguaçu, 1833 até os anos 90. Economia e Território em Processo, de Adriano Oliveira Rodrigues. Quinquadamente, A Cidade Repartida, um breve estudo sobre as emancipações da cidade de Nova Iguaçu e a formação da região da Baixada Fluminense, de Priscila Nunes Fraga Maia e Adriano Oliveira Rodrigues. É isso então, espero que vocês tenham curtido todas as nossas recomendações. Fiquem com o final do nosso podcast. Então é isso, galera, muito obrigada. Nós já somos 1.000 seguidores no nosso Instagram, rumo aos 2, 3, 4, 5 mil, 500 mil, quantos vocês quiserem, nós pudermos fazer, nós estamos querendo. Nos sigam nas nossas redes sociais, por favor, nos sigam nas plataformas, galera, isso nos ajuda muito no nosso crescimento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, aquela velha promessa, vai que um dia a gente põe a cara por lá. E é isso aí, porque a formação do território da Baixada Fluminense, irmão, aí é outra história. Um beijo.